Trilhas. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast, segunda temporada. Bom, antes de começar esse programa, peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e divulgarem esse projeto para o máximo de pessoas possíveis, porque só assim o Trilhas Podcast continuará existindo e trazendo alegria para você e para os seus conhecidos também. Bom, Marcos Ficarelli, conhecido também como Vermelho, é figura importantíssima e chave em todo o processo do Trilhas Podcast. Tanto que foi o artista, produtor e executivo que eu mais falei na primeira temporada. E depois de toda essa história, passando por conjuntos como Watts 69, Loufa, Confa, Código 90, entre vários outros projetos paralelos, eu descobri que Marcos também foi produtor e diretor executivo de várias gravadoras, tendo trabalhado com pessoas como Noelita, conhecido a Clara Nunes de perto, Elisete Cardoso, Bebeto. Então, assim, o foco deste projeto, desse Trilhas, é falar um pouco dessa trajetória de Marcos Ficarelli, que está aqui comigo. Agradeço muito sua presença, né? E o aceite que está conosco. Ele é meu amigo, não liga. Não, além de amigo, sou fã, né? E eu quero trazer realmente essa história, o máximo de detalhes possíveis para que vocês possam conhecer a trajetória de Marcos Ficarelli durante os anos de 1970 a 74, 75 mais ou menos, onde ele passou por gravadoras como Copacabana, Cashbox, que era um braço da Copacabana, e também depois a Elon Sound, um selo super pequeno, que foi ideia da marca de roupa, né? Vir para o Brasil, apadrinhar o Watts 69, como ele mesmo me contou nos bastidores, né? Vestir a banda, imagina as suas roupas super psicodélicas que eles usavam, isso em 1970, né? Mais ou menos, né? Início dos anos 70. Desde 69. Olha só. Cada roupas roupa mais que era um psicodélicas absurdo possíveis, né? Tanto feminina quanto masculina, que a Elos trouxe para o Brasil e teve a ideia de lançar um selo, um selo fonográfico para poder divulgar a marca, divulgar as roupas e, claro, com o braço e a força do Marcos, criarem vários compactos e discos ultra obscuros e raros até hoje, né? Então a gente vai trazer um pouco dessa história. Você vê, só a introdução foi super longa, né? Mas necessária, para poder começar essa conversa relacionada a essa parte de produção e direção artística do Marcos Ficarelli na música brasileira. Então, acho que deu uma bela introdução aqui para a gente começar, né, Marcos? Só tem elogio aí. Não, e assim, a gente pulou aí uma década, no mínimo, da parte que ele começou tocando. Inclusive, a gente esqueceu até de falar do Top Sounds, né, que foi o primeiro conjunto que ele participou, e que, claro, gravou um disco, né? Então, a gente pula uma década para poder entrar na parte de produção, né? E a gente queria saber, Marcos, todo esse processo, como foi essa transição, né? Depois que você tocou com esses diversos conjuntos que a gente falou aqui, a parte de você entrar na gravadora Copacabana e como que chegou esse convite para você poder entrar nessa outra fase, outra cadeira dentro do universo artístico de musical brasileiro, né? Eu devo ter entrado na Copacabana pelo convite e ajuda do Cesare Benvenuti, que foi o fundador do selo Cashbox. Cashbox, já, naquela época falou em Cashbox, era uau, né, tal. Acontece que eu tinha 19 anos, 20 anos, por aí, e eu entendia profundamente de equipamentos. Eu tinha os equipamentos mais sofisticados que existiam. Eu já tinha tocado com todo o sucesso necessário nos grandes clubes de São Paulo. Minha família bancava o IPT em eletrônica, quer dizer que eu conhecia detalhes técnicos como ninguém. Eu tinha gravado LP com 16 anos, eu tinha gravado LP, eu conhecia o processo inteiro da gravação e tinha feito outras gravações, e eu tinha os melhores gravadores que tinha. Eu tenho até hoje a Kais, que ninguém nunca ouviu falar e que é de uma qualidade fora do comum. Gravador de rolo, né? Aqueles de rolo, claro, né? De rolo. Nossa. Eu tive gravadores de 4 canais quando ninguém sonhava que tinha 2 canais. Eu tinha 4 canais. Então, nessa hora, um dia, por acaso, ainda num ensaio do Watts 69, apareceu o Cesare Benvenuti, que estava pensando em gravar a Molecada. Molecada éramos nós, os conjuntos lá que tinham lá. E ele já tinha gravado alguns, uns negócios meio que deram certo, venderam alguma coisa lá, e ele inventava nome.
Ele inventava nome e tal, mas gravava e tal. Por exemplo, Lee Jackson foi um nome que ele criou muito antes, gravou com o Otavinho, com... Aí depois virou o Lee Jackson. Sim, sim. Lee Jackson mesmo, Jackson, que gravou o Hey conhecido, Girl, super famoso. e que depois eu produzi o LP deles e tudo. Então o Cheezer era o cara que inventava um negócio. E ele vendia, ele gravava... Naquela época não havia o DJ. Ele que gravava, ele tinha um mixer com 2 picapes e ficava gravando os picapes e montava fitas de rolo, 7,5, pronto, e fazia. E quando, de repente, começou a ir bem, e nem sei se já tinha estourado o Tell Me Once Again, do Light Reflections, que era um conjunto que não existia, que ele montou na hora com uma turminha lá, mas a coisa estourou, porque foi um disco que vendeu 450 mil, que é um número naquela época impensável, comparado com Rock and Roll Lullaby, que vendeu também. Uau. Era top o negócio. Sim. Bom, aí ele tinha que ir para a gravadora e não tinha ninguém para tocar o negócio dos tapes para as boates. Ele se lembrou de mim, não me lembro como, e me chamou, fui lá e tomei conta do estúdio dele, ele foi para a gravadora e eu, entrei. Sim. E aí a gente ficava o dia inteiro junto, e ele, olha, vai ter a gravação do Marcu, me ajuda lá, ia lá ajudar. Tem um tal de Alceu Valença que está começando, pô, cara maravilhoso, fui lá, ajudei, e assim foi. Geraldo Azevedo, eu me lembro alguns assim. E comecei a ir, e um dia falou, vamos até a gravadora lá. E quem tinha carro era eu. Ele estava sem carro. E aí, pô, eu tinha um belo carro, sempre tive belos carros. E eu estava com TL novinho e tal. Aí fomos lá na gravadora que era atrás do Jardim Botânico, lá no fim do mundo. Naquela época era o fim do mundo, né? Ainda só que hoje é mais acessível de chegar. Bom, agora é porque estragaram o mundo. Naquela época era terra pura e a fábrica exato. Gigantesca. A fábrica da Copacabana era muito grande. Fui lá na porta. Quando chegamos na porta, estava vindo o seu Emílio Vitali, que era o dono. Na verdade, era Irmãos Vitali. Eles tinham 10 indústrias, uma maior que a outra, mas o seu Emílio era o homem da música. E, pô, era música, estúdio, editora gigantesca, eles representavam quase a Itália inteira, aquelas coisas assim. E ele veio todo alegre, Cesare, você é o futuro dessa gravadora, eu me apaixonei, vocês vão, estava eu e ele, né? Sim. E você também, vermelho, Olha, eu era sexta-feira. Eu estou saindo agora que eu tenho um casamento no Rio de Janeiro. Segunda-feira eu telefono para vocês, vamos fazer uma grande reunião e tal. Segunda-feira, notícia no jornal, desastre, morreu o seu Emílio Vitali com a esposa, com a cunhada. Sim. Essa conversa é falada até ele hoje. era tão maravilhoso. Não, e ainda assim. ele era pai de 2 amigos meus. Então, aquilo foi de matar mesmo. Sim. Logo depois, os filhos dele me telefonaram. Falaram, vem aqui e tal, soube que tem aí e tal, meu pai. Tá bom, fui lá. Pô, me receberam super bem lá. Não, então, nós vamos tocar a gravadora, tal, não sei o quê. Aí passam umas 3 semanas... vem a notícia que os irmãos Vitali falaram, não vai continuar a família Vitali nessa gravadora, vamos vender, e pô, já tinham vendido. É mais ou menos o que acontece com os nossos discos como colecionador, sabe? Você tem aquele amor por aquilo que você faz, e na verdade é só quem está com aquilo na mão fazendo, que muitas vezes tem conhecimento, aí é uma coisa tão bonita, mas quem assume fala, puxa, mas eu não conheço nada, não sei nada, quer saber, é mais fácil vender, passar e vida que segue, né? Por exemplo, eu me lembro que tinha o seu Vicente, que era tipo o capo dos Vitali, assim... Ele era um cara negociador, frio completamente. Ele não tinha acesso a conversar com artistas.
Para você imaginar, a Elisete Cardoso não deixava ninguém chegar perto dela. Ninguém conseguia tocar a campainha do apartamento dela, lá no Rio de Janeiro. Quando ela deixou eu tocar a campainha e depois de um mês ela permitiu que eu falasse com ela, era um negócio... Como... O Vermelho é o único cara que pode falar comigo. Era assim. Ela mandava no mundo, claro, era uma deusa, né? Ela era considerada a divina, né? Então ninguém chegava perto dela, era isso. Então, quer dizer, não tinha chance. Os meninos, que não eram meninos já, os filhos do Emílio, não tinham esse... Não chegavam, sabe? E o seu Vicente era... Então... decidiram vender e pegaram quem? Muito legal, pegaram os 2 maiores atacadistas de disco e mais uns 2 lá, diretores. Mas os 2, eram os caras que sabiam vender. Eles eram quer dizer, uma loja de disco tipicamente comprava do atacadista. O atacadista comprava, já sabia, né? Esse cara vai vender 10 mil, comprava 10 mil, e pipi no Brasil inteiro e vendia, ou 3 mil, ou 1.500. 0 era 1.500, né? Dá para cada um aí e tal. Tinha os divulgadores que divulgavam aquela venda, e então venderam. O Adiel era um cara, nossa, um cara muito elegante, tudo aquele mesmo de relógio de ouro, todo bem vestido e tudo, e era budista. Caramba, e todo mundo pensa que budista é o cara da cabeça e tal. Não, budista é negociante. Grana. Budista só quer saber de grana. É mentira que é. Não é. Do contrário, quem é assim é o católico. O Rosvaldo era outro cara, meu. O Rosvaldo era aquele caipira, durão, mas era um cara de um coração maravilhoso. Tanto que tinha coração que eu que recebi uma grande comenda, que é, sei lá, a maior comenda que tem aí, ele também recebeu uns 10 anos depois pelas bondades que ele fez aí na vida e tudo. Depois tinha o seu Gunther, que era um judeu comerciante. Bom, e ele era bom mesmo, era negócio de comércio, era com ele. E isso é já diretor um pouco menor, um sócio menor, e depois tinha um diretor maravilhoso, que era o João Blumenschein, que foi o cara que fabricou as fábricas do Brasil. Ele era o doutor técnico, ele que fez aquelas prensas, ele fabricou tudo aquilo. Uau. E, por acaso, quando eu entrei, ele tinha saído da Continental já há muito tempo, tinha vindo para Copacabana, a fábrica era o máximo, era perfeita. Sim. A Copacabana era enorme, ela tinha estúdio, o maior, o estúdio da Gazeta, onde as pequenas gravadoras gravavam todas lá. Sim, não era só pequena, até a Som Livre gravava lá, exato. Tudo. Tinha a fábrica gigantesca, ainda trabalhava com a editora Irmãos Vitali, tudo aquele negócio lá e tal. Os Vitali tinham a Casa Bevilacqua, que vendia instrumentos e disco e não sei o quê, e já com o Adiel, aí tinham os atacadistas, era tudo. Então, já era um conglomerado. Depois disso, então, virou uma coisa enorme. Lembrando que nessa época... exageradamente enorme, só, né? Esse é o problema. E tinham 2 gravadoras só, basicamente famosas e grandes no Brasil, que era a Copacabana e a Continental. Então, querendo ou não, esse filão do mercado era dividido. E olha, mesmo... eu vou exagerar um pouco, mas a Continental era do Bainton. O Bainton era, basicamente, não era nenhum Pereira de Almeida, era um Bainton. Né? Os Vitali não, era italiano, tá bom, mas é no Brasil, muito mais brasileiro. Sim, e tudo. E os grandes artistas brasileiros eram da Copacabana, Ângela Maria, Aguinaldo Raiol, Moacir Franco, gente que, nossa, quando eu conheci assim, coração batia, assim. Legal. Clara Nunes, né? Claro, não, meu,
Gente, dá pesado. E nessa fase, foi legal você ter citado, Marcos, inclusive estava na pauta e até perguntar, porque é importante o pessoal também saber essa estrutura da gravadora, né? Quem eram os diretores, que você citou bem, e muito interessante ele falar também da característica de cada um, né? Para poder mostrar como que aquele negócio, a partir daquele, infelizmente, falecimento bem trágico, continuou acontecendo, né? E em determinado momento, o César Benvenuti também te convidou a assumir o posto dele, que era, acho que, diretor executivo internacional. Não. O Cesare tava lá, estávamos juntos lá, não sei o quê. Aí decidi, acabou de vender lá, até de repente já na mesa do presidente estava lá o Adiel. Estávamos nós dois. Ele falou, com o Adiel não fico. Falei, Cesare, com o Adiel não fico, eu não gosto aí o dele. Jogo de egos, né? Ele era tudo italiano, né? não vou, tal. Não, Cesare, não vou, vermelho, vou embora. E foi lá, falou com ele e tal, tchau pra você, e foi embora. E logo depois ele foi contratado pela Continental. Desculpe, a Continental, nesse exato momento, também foi vendida para Warner Bros. E o Cesare era o cara certo para Warner Bros. Entendi. Só que tinha um problema. A Warner Bros. Já tinha tudo pronto, não precisava do Cesare. Então ele entrou e mais ou menos eu posso dizer que não tinha o que fazer. Porque os caras tinham cada conjunto dos Estados Unidos, tal, que era o estilo da gente. Exato. Listen to the music, eles estavam estourando. Que o Cesare não tinha nem o que fazer naquela hora, entendeu? Isso mais ou menos que ano, Marcos? Exatamente toda essa... 70, por aí. Tá. Mas ele é muito bom. Ele era um gênio. De repente ele me telefonou, Vermelho, eu estou inventando uma coisa aí que eu acho que vai dar, porque a gente era o rei de ter 3 gravadores, ninguém tinha nada disso, nós tínhamos de monte lá. Falou, sabe o que eu fiz? Já aluguei uma casa, enchi de gravador lá e já acertei com o pessoal lá da ACD. Eles vão me mandar uma Kombi cheia de gente, tudo aleijado e não sei o quê, mas eles vão pegar lá, vão chegar, vão pôr o fone, ficar anotando as músicas das rádios e, ao mesmo tempo, ficar gravando em 3 e 3 quartos. Olha só, cara. Para ter o documento, a gravação. Sim. E ficava anotando. E aí eu vou vender para as gravadoras virou Tapetão. Todo mundo chamava de Tapetão. Tinha um nome lá, mas virou Tapetão. E que depois, acho que uns 3 anos depois, não mais, tipo 6 anos depois, teve uma roubalheira, que eu nem vou citar quem são os caras, mas uma roubalheira desgraçada de direitos autorais, que hoje, pensando, eu falo, imagine quanto esses artistas famosos daquela época de Bossa Nova, quanto ganharam de roubar, que não tinha o sucesso que eles pegavam toda a grana, com advogados pilantras lá, e o Tapetão, governo, os generais, compraram a firma, e deram o nome de ECAD. Olha só. E, o ECAD é o máximo. Eu sobrevivo do ECAD, porque o ECAD me paga direito autoral, de verdade. Sim. Então, foi a ideia dele. E depois disso, aí ele ficou bem de vida, tal, não sei o quê, e arrumou, uma história longa, mas, de repente, a Globo queria fazer. Comprou a TV Monte Carlo, comprou uma rádio na Itália e não sei o quê, e foi toda para a Europa para fazer tudo. Sim. Aí a Itália proibiu a TV Monte Carlo de irradiar para a Itália. Ia irradiar para onde? Para Monte Carlo não tinha ninguém, era para a Itália. Não podia. A rádio italiana não pode. Não, mas tem o registro do Cesare. Aí o Roberto Marinho falou, Cesare, fica com a rádio, depois você me paga aí. Ele ficou com a Rádio Globo, até hoje, Rádio Globo de Roma é um sucesso.
Os filhos já que estão tocando, tudo. E é uma história antiga já, né? Linda história. Eu fui lá, trabalhei com ele lá em Roma, tudo. É um negócio. Peraí, agora esqueci onde nós estávamos. Como você assumiu o posto do... Bom, aí sobrou eu, né? Da parte executiva estrangeira, né? Aí sobrou... Não, ainda não era estrangeiro. Tá, manda chamar o Adiel lá. Tá, manda chamar o Vermelho lá. Chegou lá... Pô, Vermelho, você tem uma cara... Pô, você tem um tipo aí... Me disseram que você é o cara que mais entende equipamento, você é músico bom, porque o Cesare não era músico, eu era músico. Formado mesmo. Eu tinha sido professor de do melhor conservatório de São Paulo. Eu tava legal, então. Ele falou, bom, quanto você quer? Acertamos o preço. E naquela época, o produtor... Era 24 horas por dia. Não tinha horário, não tinha nada, era a gravação de orquestra, de madrugada, de manhã, tinha lá... Era louco o negócio. Loucura. Ele falou, tá, então, vou fazer assim, eu te pago um pouquinho menos do que eu tinha pedido, mas em compensação, todas as despesas que você tiver, você me manda que eu pago. Pô, mas era assim... Eu almoçava e jantava nos melhores restaurantes, eu viajava. E depois, logo depois, já recebi um bloco de ponte aérea, São Paulo, Rio de Janeiro. Então ficava São Paulo, Rio de Janeiro o dia inteiro, tal. Aí acabou, minha vida virou o máximo. E eu comecei a produzir. Produzia de tudo. E mais, eu sempre falo que as piores gravações que eu fiz, não piores gravações, pelas gravações. Eu não sou um bom produtor de rock, porque eu sou roqueiro. E eu me envolvo. O produtor não deve se envolver. O produtor tem que falar, eu quero um bom produto, sabe assim? Sim. Então, eu sempre fui melhor para samba. Eu acho que eu devo o sucesso do Benito de Paula pelo que eu entendi de samba. Mesma coisa da Noelita. Eu fiz de tudo pro Bebeto. Depois estragaram o Bebeto. O Bebeto era meu filho. Eu acho que ele podia ter sido... talvez o melhor sambista do Brasil, mas estragaram com ele lá, mas isso por causa das pressões que tem, né? A pressão, inclusive, de vendagem. Mas eu tenho muito mais... Né? Eu sou bom produtor de samba, sim, é engraçado isso, né? Técnico de som, eu tenho cada mágica para tirar o som das percussões que eu vejo que ninguém tem. Sim. Então, eu sei. E você citou alguns artistas, né? Acho que é legal falar em poucas palavras que são conhecidíssimos até hoje, com grandes vendagens, inclusive influência para muita gente que faz música hoje em dia. Então, vamos lá, vou citar alguns e você vai falando poucas palavras de lembrança, tanto engraçada quanto ruim, boa, né? Então, o primeiro é o Benito de Paula. Vamos falar do Benito de Paula. O Benito, quando eu entrei, o Borba, que era um velho, mas amigo meu lá do tempo da Odeon, ainda do Loufa, era o produtor. Depois ele se encheu o saco, falou, não vou, eu sou rico. Ele era rico, família rica. Sim. Ele falou, não, estou construindo um posto de gasolina enorme, vou largar tudo, Vermelho, você vai ser minha herança, tal. Mas nessa hora ele tinha acabado de estourar. Eu bebo sim com a Elisete Cardoso e ensaiei meu samba o ano inteiro. Retalhos de cetim com Benito de Paula. Mas ele, sei lá, mas de qualquer maneira, dois grandes sucessos que pintaram, quer dizer, retalho, não era Benito de Paula, aquele nome foi um nome inventado, porque teve uma novela Nino Italianinho, sim, então famosa. Puseram um sambista cantando chamado Benito de Paula, é ridículo, né? E aí tal. O nome dele era Udair Veloso. Olha aí, pessoal, né? Benito de Paula, Udair Veloso. Udair Veloso. E aí, bom, aí ele estourou, tal, não sei o quê, vendeu bem, aquele disco, era coisa de louco, mas vendeu muito bem e tal. E acontece que eles tinham comprado a Copacabana, mas eles não tinham todo o dinheiro, eles tinham 30%. Precisavam fabricar os outros 70%. Aí o Adiel me chamou na sala dele e falou,
Vermelho, você não acredita. Fui lá assistir o Benito na Catedral do Samba e adorei. Pô, ele é legal, mas ele não tem nada a ver com os retalhos de cetim, é outro cara, não tem nada a ver. Ele toca um piano meio assim, e os caras que batucam são bons. E ele tem umas músicas novas que eu acho que vai dar para aproveitar. Desculpe, eu não contei. Eu tinha acabado de comprar um equipamento do nosso representante do Japão, que era da Som Livre do Japão, não Som Livre, era a NGK lá, do Japão. Ele veio com equipamento aqui só para testar de experiência para a Sony. Era um equipamento 100% portátil de pilha, o gravador, mesa de som, e eu tinha um monte de microfone. A mesa de som era uma coisinha de louco, assim, o gravador, meu Deus. E cada microfone que ainda veio junto, uns microfones assim, estéreo, mas estéreo que você punha. Falando, uau, né? Eu tô aqui, sabe assim? E eu tinha comprado por $300. O cara me deu. Cara. Depois eu descobri que só o gravador custava $1.800. Naquela época, imagine. E aí, falou, pô, Vermelho, você não pega o teu equipamento e vai lá gravar o Benito? Pô, comigo mesmo, né? Eu acho que eu fiquei, tipo, um mês inteiro gravando todas as tardes, antes, né? Porque ele tocava de noite, sim. Mas puta, aquele monte de percussionistas lá, e ele tocava, ele fazia umas músicas num tom, mas eu não sei bem como que ele fazia, que tudo era tecla preta. E ele ficava martelando só as teclas pretas. Uhum. E eu não me lembro direito, não peguei na hora. Que tom que você está tocando? Sim, sim, nem vi, até hoje não vi. Mas ele fazia uma jogada legal, porque aí ele nem precisava tocar direito, ele ficava só dando tapa nas teclas pretas. E era muito gostoso mesmo. E ele tinha uma voz muito boa. Sim. Uhum. Meu, as gravações ficaram maravilhosas. Aí combinamos que não ia ter coro na hora, mas que o coro mesmo ia ser gravado depois para eu poder gravar bem as percussões, né? E a voz dele ficou maravilhosa, o piano ficou maravilhoso, pô, um negócio assim. E ficou pronto, tá? Aí a hora que ouvimos mesmo, eu tinha editado tudo, os caras ouviram, falaram, você vai explodir que, meu Deus, vai gravar, tal. Seria um disco gravado ao vivo do Benito ao de Paula. Ao vivo, né? De verdade, que era muito raro e dificílimo de fazer, mas eu tinha o equipamento. Aí, lá vem o sindicato dos técnicos de gravação, sabe, pô. Devem ter telefonado para o Adiel, sei lá, nós vamos processar todo mundo e tal. Aliás, eu não sei se o presidente do sindicato não era o Rogério Gauss, que era, inclusive, o homem do corte de matrizes da própria Copacabana, caramba, do estúdio Reunidos. Sim. Mas ele era famoso. O Rogério Gauss era um cara insuportável, mas um grande profissional. Sim. Né? Foi um negócio desse tipo. Aí os caras, pô, o que nós vamos fazer? Pô? Bom, Vermelho, vamos gravar no estúdio. Eu falei, eu não vou. Não, eu fiz melhor, não vou lá. Não sei que... Eu nem quis saber como fizeram. Gravaram igualzinho o meu... O falso ao vivo, né? Eu achei que o coro não ficou com aquela cara de... Ao vivo, de verdade. Sabe, aquele negócio, meu amigo Charlie e tal, não ficou. Mas, o disco final foi do ano, praça, foi lançado assim. No Natal, vendeu mais que o Roberto Carlos, que isso era impossível. Eu me lembro que foi 150 ou 180 mil LPs, negócio que a gente nunca ouviu falar. E nessa hora, nós tínhamos acabado de fechar. Aí sim, nessa hora, começaram a falar, olha, Vermelho tem que ser o gerente internacional, pô. Ele já nem liga mais para produzir. Não é que eu não produzi mais depois, mas
Meu, o cara, o nível dele é outro. Porque eu falava um monte de idiomas, escrevia um monte de idiomas, entendia. Eu sou economista, então entendia de contratos, entendia de tudo. Então, foi nessa hora que aí sim, o Olavo Bianco, que era um grande jornalista, um cara dedicado. Se você pegar a maioria dos LPs antigos, a contracapa é escrita pelo Olavo Bianco. Eu tenho vários LPs com capa escrito por ele. E o Olavo Bianco, ele era enorme de gordo, enorme. E ele falava, puta, Vermelho, eu não tenho mais perna para andar, eu vou para Nova York, eu não consigo andar. E eu vi ele em Nova York, no máximo da neve. Puta, um dia ele escorregou no meio da rua, mas ele deu um looping. A famosa bola de neve. Meu Deus, a rua até fez assim. Eu adorava ele, foi um cara que me cedeu. Propício, né? Você acabar assumindo esse cargo de ter ele ficou diretor, sei lá o quê, e eu fiquei o gerente internacional. E realmente, aí eu abri, como eu falei, tipo Japão, Estados Unidos, eu era o United Artist Man. Pô, eu era o representante da United Artists no Brasil. Pô, isso era... Mas não, assim, na França, lá, com a Vogue People, na Itália, então, nossa. E numa dessas turnês internacionais que tinham vários artistas, aconteceu um fato... Não, e aí grande, com o Benito também. Eu ajudei a levar o Brasil inteiro, todo mundo. Porque, peraí, quando já eu estava por cima... Eu não me lembro se foi o Adiel, uma coisa assim, falou, Vermelho, tem lá a Associação dos Produtores de Disco, produtor de disco, eu não podia dizer que eu era produtor. Eu tinha que falar que eu era assistente de produção ou produção executiva, era proibido falar produtor. Produtor era a empresa, produtor, som, indústria e comércio. Era assim, não podia. Então... A Associação de Produtores, quem era? Era a Copacabana, Som Livre, a Continental, todo, Odeon, tudo lá, não sei o quê. E, lá era só no Rio de Janeiro. Era João Araújo, Miller, cara que mandavam no Ministério da Cultura, tal, não sei o quê. E o Adiel vinha e ele não podia, não tinha tempo para essas coisas. Falava, Vermelho, você vai ser o homem da Copacabana lá. Putz, aí falei, me deram o talão lá da bobeou, te chamo, você vai pro Rio e tal. Eu passava tipo um dia por semana lá no Rio de Janeiro. E aí combinamos de mandar o Brasil inteiro para fazer uma gala, como eles chamavam, em Cannes, no MIDEM, que é o Festival de Cannes, de música mundial. Sim. E então levei um monte de gente aí. A Elisete sentada no avião do meu lado, vermelho, me arruma um vinho aí. Ela era maravilhosa, eu amava ela. E ainda, putz, a vida, músico brasileiro é uma... É horrível, né? De cara veio... O cara que ia tocar piano, o cara trouxe um piano Rhodes Fender com a caixa, o que nós pagamos de taxa para levar no avião? Quando chegou na França, a mulher falou, mas que é isso? Um piano Fender. Nós temos 500 aqui. Não vá, joga fora essa porcaria. E a gente não tinha o que fazer com aquelas... Não, olha, era... Os caras, sim, tumbadora, levava 10 tumbadores, mas não precisava nada disso. E aí, numa dessa, o Benito acabou aprontando. Bom, aí aprontou feio mesmo. Estamos falando do Benito de Paula ainda para passar para o próximo artista. Não, então, tocou lá em Cannes, foi um sucesso, tudo não sei o que tal. Tá Vermelho, sei que você vai para Paris. Pois é, nós fechamos o maior contrato lá para Paris, lá eles vão tocar lá no Montparnasse lá, então você vai lá ajudar os caras, né? Tá bom, na boa.
De cara, fomos sair do avião, pegar o avião de Nice para Paris, pegamos. Chegou em Paris, tal, documentos, um cara estava sem o documento. Puta, eu deixei lá no aeroporto de Nice. Perdeu todos os documentos. Bom, passei 3 dias atrás do consulado da embaixada de não sei o quê, ainda a passagem dele era Paris, Londres, Brasil, então tive que telefonar para Londres para resolver, coisa desse jeito. Nessa história, vai tocar lá no coisa lá, e o cara não queria pagar, um monte de coisa. Mas resolvi tudo, e até, graças a Deus, sempre ao meu lado, calhou, mas era um cara que eu amava. Era o João Araújo, dono da Som Livre, pai do Cazuza, mas esquece que era pai do Cazuza. Sim. Era um cara maravilhoso. E ele, momento da não, vida. Vermelho, não, deixa comigo, sempre, deixa comigo que eu resolvo. Ele me ajudava em tudo. Puta, um cara maravilhoso. E no último dia, eles iam embora para o Brasil e eu ia, sei lá para quê, acho que era Itália, sei lá, coisa assim. E aí, eles foram tocar, acabaram de tocar, eu tinha saído com o pessoal, aí com o João, tá, não sei o que tal. Cheguei atrasado no hotel, naquela época, meu amigo. Hotel não tinha elevador. Aliás, Paris não tinha elevador. Acredite se quiser, não tinha. Cheguei lá, pô, hotel completamente escuro. Entrei lá, fui procurar lá por onde eu subia. Aí eu vi a voz do Benito. Você não vai a lugar nenhum. Você vai ter que dar o dinheiro aí que você tá com ele aí na mão aí. Puta, era um dinheiro que o Marcos Lázaro, que era o empresário também dele, porque o Marcos Lázaro era empresário do Roberto Carlos, de todo mundo. O Marcos Lázaro tinha emprestado esse dinheiro em cash, $2.000 em cash, para eu levar para Nova York. Eu ia lá, Itália, Londres, não sei o quê, ia para Nova York e eu ia dar para um cara lá, que não tinha nada a ver, era coisa de cabeça de gravação, coisa assim. E ele ficou sabendo e quis, eu vou falar assim, me assaltar, sei lá, porque a hora que ele gritou, veio o conjunto dele inteiro. Não me lembro quantos músicos eram, mas eram 7 por aí. Pô. Eu falei, mano, o que é negócio? Meu. E eu só agarrei o pescoço dele. Ele era magrinho, pequenininho, meu. Mão de guitarrista. Eu lutava. Eu peguei ele. Aí o Haroldão tinha 2 metros, a cara puta forte. Porra, Vermelho, não mata o Benito, porra, o Haroldão. Eu falei, tá, Haroldão, vai. Não dá, porra, vocês estão aí pra me matar, não vão matar ninguém. Tá bom, a gente resolve depois, eu arrumo o dinheiro, eu dou o dinheiro. E dei o dinheiro. Puta que sacanagem. E depois... No outro dia, antes de vir pra cá, vir pro Brasil, ele gastou tudo num casaco, num relógio, coisa assim, veio pra cá e quis me sujar a barra, meu. Putz, foi um caso horrível, né? Porque ele era recebido na minha casa como uma pessoa da família. Sim. Em geral, eu tratava meus... Nossa, os artistas. Meu, para mim, artista, o que aconteceu comigo, e deve ter acontecido com a grande maioria, eles são tratados como top high, quer dizer... Tem milionários, bilionários e artistas, não é? Esses caras são assim, quer dizer, quem que é? O dono do Bradesco e o Gilberto Gil, meu, não é? É assim o negócio. Sim. E depois veio também no Elite, a Clara Nunes. Vamos falar um pouquinho da Clara Nunes. Eu sei que você teve pouco contato com ela. Eu não tenho nada para falar da Clara Nunes por uma razão, meu sonho
era conhecer a Clara Nunes, e ela morreu. É uma pena, né? Uma morte Foi bem isso. trágica e inesperada. Ela era né? uma deusa, simplesmente uma deusa. Voz dela, ela cantava, que era uma coisa de louco. Então, eu não posso dizer que eu tive Muito contato mesmo com assim ela, né? contato com ela. Mas não. era uma das que vendiam grandes Porque quantidades de discos. Não, na que gravadora. quando eu entrei, a Copacabana estava numa mansão dos Vitali, que dá bem para 23 de maio, que ainda estava sendo construída direito, ainda não estava pronta, mas era uma mansão muito linda, linda. A gente chegava lá, era um orgulho trabalhar naquela casa, mas ainda era uma época que é o contrário. A Maria, que era a secretária do presidente, ela sabia tudo, tudo. O que você imaginar, ela sabia. Então tinha coisas que ela falava, Vermelho, vai chegar, né? Sei lá, uma tarde, não aparece, hein? Não aparece. Era assim, ou ao contrário, Esteja vai aqui, chegar então. lá, pô, você não tem que estar aqui esperando sabe assim, era sim, coisa desse jeito. Então tinha, quer dizer, não, tipo, a Ângela Maria, ela vem com as filhas, então você não aparece, tal. Ao contrário, quando vinha só a Ângela Maria, não esquece de estar aqui, não. Era coisa desse jeito, gente maravilhosa, todos esses artistas eu amava, ainda mais as mulheres eram tão... As artistas mulheres, eu só tive um caso horrível, não vou falar porque foi muito horrível, mas as outras, todas eram muito amáveis, todas... Tipo, sei lá, David Vanderlei, a Martinha, e a Ângela Maria, e Elisete, e tudo. A Noelita era uma amiga. Então, isso aí, né, as coisas. Sim, é. E você contou um fato bem interessante, inclusive musical, de história musical, do Bebeto, né? Que me chamou muita atenção. Putz. Se você puder traduzir Nessa um pouco... casa maravilhosa, acho que já quando eu entrei, entrou o Bebeto lá, era um moleque. Moleque. Sim. Eu conversei, fiquei amigo dele e tal. Os grandes amigos era eu, o Bebeto e o Reinaldo Raiol. Nós fizemos um trio lá, Sim. que a gente ficava conversando Chegaram a o dia gravar inteiro. alguma coisa juntos ou não? Quem? Vocês três. Não. Só fico pensando numa sessão de estúdio. Não, mas nós compomos juntos. Sim, sim. Assim, no bate-papo. Peraí, vamos fazer uma música, pois fazia. Que legal. E assim aconteceu com o Bebeto e com o Reinaldo Raiol. Reinaldo Raiol, claro, o irmão do Aguinaldo Raiol, que compôs os primeiros sucessos do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Os primeiros discos, vai lá, o compositor Reinaldo Raiol. Nossa, que legal. Então era um cara que sabia das coisas, muito bacana, um cara bonito também, como o Aguinaldo era bonito. E o Bebeto, cara, assim, aquele tipo de cara que você fala, cara meio, não dou nada pra ele. Mas ele chegava lá com belo de um Fusca com tala larga e tal. Eu falei, você tá bem, né? Não, é que eu toco 3 boates por dia. Aí eu falei, porra, peraí, deixa eu ver. Aí fui atrás dele, fiquei atrás dele e vi que ele era um trio. Eu adoro, eu tenho um power trio. Ele tinha um power trio de samba. E era, tique-tique e tal, mas era muito gostoso. E ele começou a fazer músicas gostosas e tudo. E comigo ele fez umas 3 ou 4 músicas que eu amo até hoje. Lindas e tal. E ele sempre foi um amigo ao ponto de que aí, quando eu comecei a namorar com a minha esposa de hoje, eu fiz bodas de ouro esse ano, que é 50 legal, anos parabéns, de casado. Que legal, parabéns. E logo minha mulher também gostou do Bebeto como pessoa. Então a gente ia lá assistir ele mais para sentar depois e bater papo na mesa. Aí ele também arrumou uma namorada que casou e tudo. Bom, nós estávamos numa irmandade e eu falei, meu sonho, eu tinha acabado, eu acho que eu tinha acabado de gravar a Noelita, um LP inteiro de samba maravilhoso, com Adilson Godoy como maestro, uma orquestra maravilhosa para ser lançado no Japão, no Festival da Canção de Tóquio, que foi
maravilhoso. Pô, um negócio, um sonho para mim. Sim. E que foi aí que ela me trouxe 500 equipamentos do Japão, assim, puta vida, que coisa. E aí eu falei, meu sonho agora, eu já tinha largado de produzir, mas eu fiz a Noelita, porque era Japão, não tinha nada a ver, mas Japão é vermelho, pronto. E eu falei, eu quero gravar o Bebeto, pô, é o meu amigo. E aí o Paulo Rocco, que era o diretor artístico, nunca produzia nada. Eu tenho o direito. Quem vai gravar o Bebeto sou eu. Pô, Paulo, eu tenho até música pronta com ele. Tá? Quem vai resolver sou eu, pô. Tá bom. E aí, ele nunca tinha se metido nos meus negócios, sei lá. E foi gravar. Quando eu ouvi, falei, é o Jorge Ben. O que você fez? Você gravou o Jorge Ben em vez do Bebeto, pô? Então, ele vai ser o Jorge Ben número 2, porque aí, né, nós tínhamos acabado de ir para a França e encontramos o Jorge Ben lá, ele tocou, mas ele estava lá, maior sucesso, maior sucesso. Então falou, pô, já não tem mais no Brasil, o Bebeto vai tomar o lugar. Mas o Bebeto ele tinha força. E aí não, a menina, você, a menina, puta, eu falei, não tem nada a ver com a cara do Bebeto, você vai ver. O Bebeto trabalhou 30 anos, coitado, tudo bem, mas ele podia ter sido ele, não, porque aí, quando você tira essa roupa, você não consegue compor mais. Por exemplo, eu compus muita coisa, assim, mas eu falo, no início eu até compus alguma coisa, mas falei, daí em diante, eu só vou compor quando o cara chegar e falar, Vermelho, você vai ter que estourar esse cara, me entrega uma música até amanhã que eu preciso, juro, eu consigo. Amanhã eu entrego uma música maravilhosa, com uma letra maravilhosa, porque eu não fico jogando besteira de fazer música para ninguém gravar, entendeu? Para não ter futuro, nem sei qual é o artista, não, eu quero gravar para aquele artista, sabe? Sim. Coisa assim. E olha, é difícil você ter sucesso, aquele sucesso que não para, né? Clássico, um clássico. Sim, então você não pode jogar fora as coisas. A essência, muitas vezes, que o músico tem, né? Além daquilo que se espera dele. No caso do Bebeto foi mais ou menos isso, né? Ele poderia ter sido então parecido ele tocava com o Jorge Ben, mas um pouco... Era samba, mas era aquela guitarra meio dura. Legal. Sabe? Aquele... Não era... Porque a grande maioria que tocava no samba guitarra... rock estava mais pro rock do que pro samba, o Bebeto, no caso. Não, né? é que a grande maioria dos caras de guitarra do samba vieram do jazz. Então era aquele cara que pegava... Primeiro, tocava sentado, não tocava ele tocava de pé. O cara que toca de pé, que é o meu caso... Por isso que eu sou roqueiro, porque, sabe assim? Você dá um punch, então, né? Ele também, entendeu? Aí os caras não, os de jazz sentado, né? Entendeu? É outra jogada. Isso eu vi no Rio de Janeiro, lá, eu gravei muito com os caras, me esqueci o nome lá, mas é tudo, assim, meio leve, né? Sim. Ele não. É a mesma coisa... O Toninho do Atabaque, que acompanhava ele, que depois foi pro Jorge Ben, tudo. O Toninho, ele era legal, O cara, com Atabaque, ele fazia uma bateria gigantesca, ele fazia tudo, assim. Então, era bacana essas coisas. Né? E a Noelita, Vermelho? A Noelita é um caso muito especial. O Olavo Bianco, quando... falou, não, você vai ser o gerente internacional aí, então vou te apresentar as coisas como são, né? E me apresentou para uma infinidade de um pacote de gente importante que eu nem pensava, mas que era o pessoal,
Porque naquela época tudo era proibido de importar, você não podia ter nada, não podia trazer nada. Eu não conseguia comprar nem palheta para guitarra. Era uma coisa de louco nessa época, né? O Brasil estava ruim. Imagine, para viajar, nós tínhamos que depositar o dinheiro da viagem no governo. Era horrível. E aí ele me apresentou gente de Nova York, gente do mundo inteiro, e aqui no Brasil quem era que trazia, o cara que vendia dólar, e principalmente os LPs que eu ia lançar do estrangeiro, por lei, eu tinha que receber o tape original. Eu não podia lançar. A gente lançava antes e depois o tape original chegava 6 meses depois. Mas tinha que receber o tape original, senão você não podia soltar o disco. E quem resolvia isso era o chefe da alfândega, que era já amigo dele. Fui lá, puta, um monte. Puta, um cara adorava o Monte. O Monte me ensinou o que é o Brasil. Tudo, o que é governo, o que é receita, o que é aviões, cargas, ele me ensinou tudo. Era um grande amigo meu. No aeroporto de Guarulhos, trabalhava lá? Não, Congonhas. Congonhas. Tá. Não existia Guarulhos. Olha só. Aí, ele... Não, e aí me falaram, a mulher dele... É a cantora Noelita, lá que já estava lá, Noelita e tal. A Noelita tinha gravado, acho que um compacto ou 2, não tinha acontecido nada, né? E aí um dia é isso aí, chegou o Matsunara, não me lembro dele, é o japonês lá, e veio lá, vai ter o Festival de Tóquio, tem que ter, olha, tem que ser uma meio mulata, porque... Para eles é preto, né? No Japão, meio mulata já é preto lá. Né? Tem que ser uma meio mulata gostosa, bonita, bem vestida, para representar o Brasil com samba. Já estava tudo, o painel estava pronto. Aí, fiquei pensando lá, já tinha até a cantora certa, mas... Não, chegaram para mim, você não entendeu nada, pô. É a mulher do Monte. Tá, quem que é? A Noelita. A Noelita, tá bom. Deixa eu ver a Noelita. Eu olhei, mulher bonita mesmo. Já tinha ouvido o disco, era boa, cantava bem. Falei, tá certo. Aí, e a música também já tá certa. É uma música que o alemão, que é da Edições Vitale, que o alemão compôs. E já estava tudo pronto, o pacote. E o maestro vai ser o Adilson. O Adilson, com o Adilson eu faço qualquer coisa. Desde criança eu conheci o Hamilton, Adilson e o... deu um branco agora. Mas os Godoy eram vizinhos do Landinho, que foi meu primeiro professor de guitarra lá. Legal. Então eu conhecia bem eles. Eu vi o nascimento do Zimbo Trio. Sim. Né? Uau. E aí... gravação foi maravilhosa, tudo deu certo, adorei aquela gravação, histórica mesmo. E daí em diante virou família, né? Família mesmo. Eu ficava... A Noelita... Não, me telefonava, vamos almoçar lá. Tinha um lugar que era... Como era? Feijão e não sei o quê, né? Porque, como eu falei, eu só... almoçava e jantava fora, não existia Esse lugar era na Praça da República? Perto. Acho que era na Rua Aurora, feijão com arroz. Tinha muito artista que ia lá. Um negócio... Uma das conversas que eu tive com o Nicolas Mariano, ele comentou onde eu almoçava mesmo era no Bar do Léo, que lá reunia todos os diretores de gravadoras e de companhias de cinema. A mesa, nós tínhamos uma mesa redonda enorme, que tinha uns 12 lugares, que era todo mundo do ramo lá. Foi daí que o Bar do Léo ficou famoso, porque, imagina o pessoal os artistas famosos tomavam chopp lá, e o almoço era arroz, feijão e goulash. Não, um negócio assim, era o nome do almoço, assim.
Era muito gostoso. Sim. Ô, Vermelho, nesse período, mais ou menos nesses 4, 5 anos, veio também a gravadora Cashbox e também a Elo Sound, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência nessas gravadoras, como você entrou e qual que era a sua influência para lançar artistas e também mudar estilos nessa fase da Cashbox e da Elo Olha, Sound. Cashbox, mais ou menos... Quer dizer, quem fez a Cashbox por um pequeno hiato, assim, o Cesare fez o sucesso, lançou lá umas músicas de sucesso. Eu até aproveitei por acaso, tal, mas eu gravei com carinho impressionante o LP do Lee Jackson. Foi um LP muito bem produzido, feito, composto, tudo, e que não deu certo por... Eu saberia as razões. As razões principais é que nós erramos no produto. É um negócio assim, o produto é uma coisa complicada. E nós erramos. Trilha.